Olá! Boa noite! Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui no meu perfil. Oi, Fran, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre procrastinação. E aí, vocês já estão preparados para isso? Hoje nós vamos entender um pouquinho sobre essa dor tão forte, né? Que quem tem essa questão com a procrastinação sente. A dor invisível de deixar tudo para depois. Nós vamos aprender sobre isso. Vamos dar um tempinho aí para o povo ir aparecendo. Enquanto isso, vocês já podem ir colocando perguntas aqui. Franzinha, comece a mandar esse aviãozinho aí para todo mundo vir participar, tá bom? Esperar o povo ir entrando, pra gente já dar início aqui à nossa live. Convidem todos. Deixa eu fixar o tema. Olá. Eu não consegui ler o teu nome, é Castro alguma coisa. Boa noite, viu? Seja bem-vindo. Deixa eu fixar o tema aqui da nossa live, gente, para quem for entrando, já vai conseguindo já ver o tema. Oi, Fê, boa noite. Quem tiver pergunta sobre procrastinação, já pode ir colocando aí, tá bom? À medida que eu for fazendo a live, eu vou respondendo. Nosso tema tá em cima, mas deixa eu fixar aqui para ficar mais fácil. Pronto. Prontinho, tema fixado. Já dá para vocês irem aí olhando, né? Chama o povo aí, tá bom? Envia o aviãozinho aí que tá bem aqui abaixo da tela para todo mundo, certo? Manda lá no direct pro povo vir assistir. Mari, meu amor, tudo bem, querida? Prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, viu? Essa live, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre as pessoas que se cobram muito, né? É uma dor muito grande a gente viver se cobrando. Quando a gente vive sobrecarregado com a procrastinação, né? A necessidade de ter perfeição em tudo, carrega junto com isso uma culpa. Porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas, mas acontece uma coisa ou outra, né? E precisamos desviar o nosso foco. E isso causa culpa, né? Causa dor. E é uma dor que as pessoas que têm nessa questão com a procrastinação é uma dor invisível. Ela sente isso como se fosse até mesmo uma dor física. Mas para os outros pode ser entendido como uma preguiça. Preguiça. Imagina só você que não consegue levar adiante um projeto, deixa as coisas pelo caminho inacabadas, porque você procrastina, e os outros olham e acham que isso é porque você não tem foco, que é porque você é preguiçosa, é preguiçoso, né? Então isso dói, não dói? Dói demais você não conseguir terminar um projeto e dói ainda mais você ser julgado pelos outros. Então hoje a gente vai falar sobre tudo isso, tá certo? Então vamos lá. Eu sempre deixo algumas notas. Então se eu olhar aqui pro lado é porque eu tô olhando para as minhas notas, tá certo? Vocês ficam tranquilos, senão eu não consigo trazer para vocês a matéria que eu quero, tá?
Eu brinco que o TDAH bate aqui, eu não tenho não, viu, gente? É zoeira. Mas eu brinco, o TDAH bate, aí eu me disperso e vou longe, aí o negócio sai do lugar. Por isso que eu tenho sempre notas, tá bom? Lei da Maciel, seja bem-vinda, prazer, viu? Almeida, vamos ver se eu consigo ler o nome. Cássia Cristina, mais fácil, seja bem-vinda. Diego, querido, prazer, seja bem-vindo, viu? Então vamos lá, meus amores. Esse tema, ele é um tema bem delicado, né? Mas ele é um tema bem urgente. Por quê? Porque essa dor, a dor de deixar tudo para depois, que é a procrastinação, ela é uma dor invisível. Então a pessoa que ela tem que lidar com isso, ela sofre, como eu falei aqui no comecinho da live, né? Ela sofre e é real. Não é brincadeira isso, né? Só que antes de tudo, eu preciso que vocês entendam que se isso acontece com vocês, vocês não estão sozinhos, né? Você não tá sozinho. Procrastinar não é falta de vergonha na cara, não é preguiça, mas sim é uma questão emocional. Por que é uma questão emocional, Lu? A procrastinação, ela é uma tentativa de se proteger. Vocês já vão entender bem já, tá bom? Muitas pessoas chegando, sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui comigo. Que coisa boa, que coisa gostosa. Podem fazer perguntas aí sobre procrastinação, que à medida que a live for acontecendo aqui, eu vou respondendo, tá certo? Caso você queira, fique à vontade. Caso se sinta constrangido, pode me perguntar no direct também, tá bom? Fique à vontade. Então, gente, hoje nós vamos fazer algo diferente, tá? Toda dor emocional, ela precisa ser reconhecida por nós, pelo nosso cérebro. Então, nós precisamos de dar a essa dor um lugar, dar a essa dor um nome, dar um espaço para que nós possamos entender que algo é real, que realmente está acontecendo e dar a isso um acolhimento. Muda tudo, tá? A partir do momento que nós fazemos isso, né? Que nós acolhemos isso. Então, olha só, hoje nós vamos dar nome para essa dor, abrir espaço para uma cura que começa devagar, mas que transforma tudo, certo? Quando eu falo aqui, gente, cura, eu quero que vocês entendam que todo processo terapêutico, ele nos ajuda a curar o nosso emocional, tá bom? Então, sim, é possível. Não é milagroso, mas é possível. Então, quando eu falar com vocês cura, significa que a gente tem a capacidade de trabalhar a nossa mente para que junto ela possa trabalhar o nosso emocional, o nosso sentir, para que nós possamos então ir melhorando cada dia mais, mudando o quê? Mudando o meu dia a dia, mudando o meu comportamento, tá bom? O que é procrastinar de verdade? O que significa? Nós já entendemos que a pessoa que ela lida com a procrastinação, ó, ela lida com isso aqui, vou repetir, tá bom? Deixa eu olhar minha nota aqui para vocês entenderem. Ela lida com o achar que ela é preguiçosa. Ela lida também com as pessoas olharem e julgarem e até mesmo falar, fulano não tem vergonha na cara. Por isso que deixa tudo para depois, por isso que não dá cabo de um projeto, por isso que não consegue dar continuidade naquilo que propôs fazer. Então, para muitos, procrastinar é visto como falta de vergonha na cara, como preguiça. Mas nós já vimos aqui na live hoje que não é isso, não se trata disso. Procrastinar é uma dor emocional, é uma tentativa do cérebro de te proteger. Então, ele traz esse padrão de comportamento que é a procrastinação. Vamos continuar entendendo o que é a procrastinação. Olha, procrastinar
É o hábito de adiar decisões, tarefas e mudanças. Só que por trás desse comportamento tem uma frase silenciosa que ninguém escuta. Eu não confio em mim o suficiente para fazer isso agora. E se der errado? E se eu me expor? A pessoa que tem o padrão de procrastinação como comportamento, ela se sente assim. Eu procrastino porque eu não confio em mim o suficiente para fazer isso agora. Então, vou deixar para depois. Eu procrastino porque dentro de mim eu vou me perguntar, e se der errado? E se eu fizer, vou dar a cara a tapa? E se der errado? Eu vou ser julgado? E se eu me expor? Lembra, olha, que infelizmente para muitas pessoas, quem procrastina é porque não tem vergonha na cara. Lembra também que para muitas pessoas quem procrastina é porque é preguiçoso. Então dentro da pessoa vem esse sentimento, esse medo, como a Fran colocou aqui. Se eu procrastinar, eu vou estar me expondo. Aliás, eu procrastino porque se eu fizer, se eu tomar uma atitude, se eu mudar, né? Se eu cumprir uma tarefa, eu posso me expor. E se der errado o que eu me propus a fazer? Então, o que acontece? A pessoa, ela adia. Ela adia a mudança que ela quer tanto fazer, ela adia aquela troca de emprego, ela adia aquele empreendimento que ela queria tanto começar a fazer, né? Ela adia decisões importantes na vida. Quantas decisões, às vezes a pessoa ela deixa de lado porque ela tem medo. Ela tem medo de dar errado, ela tem medo de se expor, e dentro dela tem essa frase silenciosa que só ela sente, só ela sabe, fica aqui, ó, aqui dentro. Essa frase silenciosa que só ela escuta. Eu não confio em mim suficiente para fazer isso agora, então eu vou adiar, eu vou procrastinar. Quantas de vocês já passaram por isso? Me falem, tá bom? Só que quanto mais se adia um projeto, uma mudança, uma decisão, o que acontece? A culpa cresce e mais pesado a gente se sente. Entenderam? Vou repetir isso aqui que é importante. Quanto mais eu adio uma decisão importante na minha vida, quanto mais eu adio uma tarefa que eu preciso cumprir, quanto mais eu adio uma mudança que eu sei que vai ser benéfica para mim, mas eu tenho medo, a culpa de adiar tudo isso, ela vai só crescendo. E o que acontece? Fica mais pesado. Você vai sentir ainda mais o peso. A Fran falou, nunca se sente preparada, sei disso muito bem. Estamos trabalhando isso, né, Franzinha? Maravilhosa. Muito forte, Fê, muito forte. E é a realidade da maioria das pessoas. Olha, todas as vezes que eu abro uma caixinha e eu coloco alguns temas, a procrastinação ganha assim de lavada, né? Nesse tempo que eu sou terapeuta, eu já percebi isso. Porque é algo que as pessoas, elas realmente têm dificuldade, né? A Mari tá falando, deixei de lado muitas coisas para agradar outros e achava que eu podia fazer isso depois e acabei nunca fazendo. Decisões importantes, tá vendo? Deixa de lado mudanças, decisões importantes. Por quê? Pelo medo de ser julgado. E se eu me expor? E aí, né? O que vai acontecer comigo? Só que, reprisando aqui, quanto mais eu adio as minhas decisões, as minhas mudanças, as minhas tarefas,
eu só vou sentir culpa. Isso vai crescer, vai crescer, vai crescer, ao ponto, gente, pasmem, mas é real, ao ponto da pessoa ela se sentir tão culpada, mas tão culpada por não conseguir fazer o que ela precisa fazer, que ela entra em depressão, tá? Ela paralisa de uma forma que às vezes projetos assim enormes e maravilhosos de trabalho, a pessoa não consegue fazer, né? Estou trabalhando com umas pessoas sobre isso e é real, é paralisante, é doloroso, chega a doer em sentido físico. A dor é física e vem tudo do emocional. Por isso que se você não procrastina, se você é aquele de ir lá e fazer, né, cumprir, eu sou de fazer, de cumprir o que eu planejo. Então, para mim, às vezes, hoje não mais como terapeuta, mas às vezes era difícil, eu não conseguia entender por que fulano planeja, quer, tem potencial, mas não consegue levar adiante. O que falta, né? Então tenha um olhar mais amoroso para essa pessoa, porque para ela não é fácil. Não é fácil. A Jaque tá falando, eu não entrei em depressão, mas caí num profundo desânimo. Quase lá, né, minha amiga? Então a procrastinação é uma dor silenciosa e invisível, que só a pessoa que está passando por isso, ela sabe. O que está por trás é o não confiar em si mesmo, né? Às vezes passou a vida toda ouvindo algumas coisas que eu já vou falar aqui com vocês. Às vezes passou a vida toda ouvindo muitas coisas, né, negativas. Então eu não confio o suficiente em mim para fazer isso agora. Vai dar errado. Eu vou me expor, os outros vão rir, né? Tá bom? Então olhe com carinho para pessoas que são assim, que procrastinam. Agora você tem conhecimento para entender que aquela pessoa ela não é preguiçosa. Ela tá lidando com uma dor muito grande dentro dela, tá? Vamos continuar? A procrastinação vai ferindo a gente aos poucos, sem alarde. Olha o que a Jaque falou. Eu não entrei em depressão, mas caí num profundo desânimo. Isso não é do dia para a noite, né? É devagarinho. Então, vai ferindo a gente aos poucos, sem alarde. Destrói a autoestima em silêncio, porque cada vez que você deixa algo para depois, a sua mente registra o quê? Olha só. Veja essas frases, olha, o que a sua mente registra cada vez que você deixa algo para depois? Você não consegue, você nunca termina o que começa, você é uma fraude. Essa dor vai se somando, o sonho que você não realiza, o corpo que você não cuida, o projeto que fica só no papel, o projeto que fica só no papel, a vida que parece travada. E aos poucos você vai deixando de acreditar em si mesmo. Forte, né? Vou repetir aqui para vocês, ó. Cada vez que você deixa algo para depois, a sua mente registra. Você não consegue. Você nunca termina o que começa. Você é uma fraude. Vai somando a dor em o sonho que você não realizou, o corpo que você não consegue cuidar, o projeto que fica só no papel, a vida que parece travada. Uau, né? Aos poucos você vai deixando de acreditar em quem? Em si mesmo. Esse é o lado cruel da procrastinação. Não tira só o seu tempo, tira a sua fé em você. Mas qual que é o segredo quando a gente começa a olhar para dentro da gente? Nós podemos mudar isso. Olha que coisa boa, né? Tem solução, gente. E essas frases que eu citei aqui, olha, você não consegue, é o cérebro falando. Você não consegue, você nunca termina o que começa. Você é uma fraude. Tem uma raiz. Tem uma raiz. A procrastinação
não começa quando você cria um projeto e não consegue continuar com aquele projeto. A procrastinação não começa aí. Olha, eu me formei na escola ali, no ensino médio, com 17, 18 anos. Agora eu quero fazer curso, eu vou começar a trabalhar. Começa a fazer curso, começa a trabalhar e eu não consigo progredir. Eu não consigo entregar o meu trabalho, eu não consigo progredir. Começou com os meus 18 anos a minha procrastinação. Não começou. Tá bom? Vamos entender onde começou? Qual que é a verdadeira raiz? Onde isso começou? Nós precisamos de olhar para onde? Olhar para trás. Só que aqui nós não olhamos para trás julgando, tá bom? Nunca, jamais. Nós olhamos para trás com amor. Ninguém nasce procrastinando, ninguém. A procrastinação, na maioria das vezes, nasce na infância, como uma resposta emocional à dor. Talvez você teve pais muito exigentes, que só elogiavam quando vocês eram perfeitos. Talvez você foi muito criticado na escola, por parentes, pela sociedade onde você interagia, o seu meio, né? Talvez você tenha crescido num ambiente de comparação constante. Sabe aquelas comparações? Sua prima faz isso, seu primo faz aquilo, seu irmão. Aí na escola o professor, seu colega de escola é melhor nisso. Certo? O que você aprendeu com isso? Ó, presta atenção, ó. É melhor não fazer do que errar. Você já pensou assim? É melhor não fazer do que errar. Se eu não me mover, eu não vou ser criticada. Olha o cérebro entrando em jogo, né? Como que ele faz para poder sabotar a gente? Se eu ficar quietinha, ninguém vai me julgar. Se eu for invisível, ninguém vai me julgar. Então, vou repetir aqui para vocês, olha, onde é que começa a procrastinação? É quando eu começo no trabalho, quando eu iniciei, né, a minha carreira profissional lá com meus 18, 16, 17 anos. Quando eu quis fazer um projeto muito grande, quando eu quis mudar a minha vida, não. A raiz da procrastinação é lá na sua infância, quando você foi exigido demais pelos pais para ser perfeito, perfeita, quando você foi muito criticado, quando você viveu em um ambiente onde havia constantemente comparações, você era constantemente comparado com as outras crianças que estavam ali com você. Então, pelo medo de falhar, de decepcionar, de não ser suficiente, o que você faz? Você não faz. É melhor eu não entregar esse projeto, eu não mudar de vida, eu não deixar o relacionamento tóxico que hoje eu vivo. É melhor eu continuar aqui nesse trabalho, nesse emprego, onde eu sou sugada, eu sou drenada a minha energia, do que eu mudar. Então eu me paraliso. O medo é tão grande que traz essa paralisia. Porque quando era criança, você precisava ser perfeita. Como é que a gente vai ser perfeito arriscando na vida? Né? Como é que eu vou ser perfeita sendo eu mesma? Falando pelos cotovelos, como criança não é? Aprontando todas para aprender. Então, a criança, ela se fecha. Eu não posso errar. Porque se eu errar, a minha mãe, o meu pai, eles não vão me dar amor. A criança, ela condiciona o amor, a aceitação, a valorização ao perfeccionismo. Uma pessoa que ela procrastina é porque ela deseja ser perfeita em tudo. Eu não tenho garantia de que eu vou ser perfeita, então eu não vou nem fazer. Não vou nem fazer. Entrou aqui na live quase agora uma maravilhosa, que eu trabalhei bastante isso com ela, né? Um potencial gigantesco, gente. Potencial gigantesco.
Mas ela tinha muito medo de errar, muito medo de errar. Que bom que hoje em dia ela já se arrisca muito, viu? Tá de parabéns, é maravilhosa. Mas isso é muito real, tá bom? Então vamos lá. O que você aprendeu quando você era criança? Ó, é melhor não fazer do que errar. Se eu não me mover, eu não sou criticada. Se eu ficar quietinha, ninguém vai me julgar, né? Então você congela, paralisa. Isso se chama, aliás, e você vai falar assim, ó, isso é preguiça, né? Isso não é preguiça, é medo. Medo de falhar, medo de decepcionar, medo de não ser suficiente. Então, gente, como que a gente começa a mudar isso? Tá bom? Como que eu começo a mudar isso? Só ler o comentário da Jaque aqui, ó. Eu sou a caçula, então o peso de fazer tudo certo é sobre mim. É isso. Imagina uma criança tendo que crescer, né? Eu preciso ser perfeita para não causar mais problemas para os meus pais, que já tá com o casamento se rompendo. Eu preciso ser perfeita para ser aceita, para ser amada. Não é brincadeira, não é pesado, né? Mas vamos lá, vamos mudar isso agora? Porque a gente tá aqui para aprender não só a raiz, não só o que é a procrastinação de verdade, né? Vocês já viram que o quê? Não é preguiça, não é... é um problema emocional, né? É uma questão emocional. É muito mais profundo do que a gente acha. Mas vamos lá, como é que a gente faz isso? Primeiro, lembra que bem no comecinho da live, né? Quem entrou mais pro final, depois pode ver, que eu vou deixar salva. Primeiro eu comentei que nós precisamos dar nome à dor. Nós precisamos de olhar para a dor como algo real. Então a procrastinação não é só um padrão de comportamento que vocês hoje vivem. É uma dor emocional que vem de lá de quando você era criancinha. Isso foi instalado dentro de você. É como se tivesse instalado um chip dentro de você. Que agora a gente precisa, né, olhar para isso. Então nós vamos dar um nome. Nós vamos acolher essa dor, tá certo? Então eu quero te convidar para isso, para um momento especial. Nós vamos fazer aqui um exercício, tá? Um exercício bem simples. Eu espero que vocês gostem e façam comigo. Se você tiver um lugar que você possa fazer, senão depois você só presta atenção nas orientações, pode fazer sozinho, tá bom? Eu quero que vocês fechem os olhos por alguns segundos e façam uma respiração bem profunda, né? Puxem o ar, encham bem o peito, solte esse ar bem devagarinho pela boca, para que você possa estar aqui nesse momento presente comigo, para fazer esse exercício. Então, vamos lá, ó. Façam 3 vezes, tá? Mais uma vez, ó. Mais uma. Podem continuar com os olhos fechados, tá bom? Eu quero que você imagine uma parte sua, bem pequenininha aí dentro de você. Essa parte sua tem muito medo. Ela aprendeu a se proteger, evitando. Só que agora você é adulta. Mas essa parte sua pequenininha que aprendeu evitando se expor, evitando constranger, evitando desagradar. Essa parte sua pequenininha, ela tá aí dentro de você. Mas hoje você é adulta, você é adulto. Você pode cuidar dessa parte pequenininha. Agora eu quero que você que continue com os olhos fechados, diga em pensamento para essa parte pequena sua. Eu te vejo. Repita comigo, tá? Eu te vejo.
eu entendo o seu medo. Mas agora eu sou adulta, sou adulto. Eu sou o adulto aqui. E eu vou começar mesmo com medo. Vou dar um passo de cada vez. Vamos repetir mais uma vez essa frase? Imagine a sua parte pequena. Pode imaginar você quando você era criança, tá? Diga, eu te vejo. Eu entendo o seu medo, mas agora eu sou o adulto aqui. E eu vou começar, mesmo com medo. Vou dar um passo de cada vez. Agora eu quero que vocês respirem de novo. 3 vezes. E podem abrir os olhos. Voltem aqui para mim, tá bom? Me digam aí quem conseguiu fazer, como é que foi. Fala aqui comigo, tá? Escreva aí. Agora que a gente olhou, gente, para a raiz, para a dor, para a criança que ainda mora aí dentro de vocês, nós vamos falar então um pouquinho sobre recomeço. Primeiro, né, nós precisamos reconhecer que existem 4 passos simples na nossa vida, mas que eles são profundos para que a gente possa sair desse ciclo de procrastinação. Que a gente está aqui para isso, né? Para resolver a vida, não é para ficar nesse ciclo não, nesse padrão. Então, se vocês quiserem anotar, vai ser legal para vocês, tá bom? Na descrição, quando eu colocar a live no ar, eu vou colocar a descrição disso aqui para vocês. Se você que está me ouvindo aqui não pode anotar, eu vou deixar escrito, tá? Mas se você já puder anotar aí para adiantar a tua vida, vai ser bom. Vamos lá. Primeiro, você precisa reconhecer o padrão sem culpa. Eu, fulano de tal, vou colocar eu como exemplo, tá bom? Eu, Luciana Silva, eu procrastino. Então, escreva isso, tá? Eu, fulano, procrastino. Eu reconheço o meu padrão, só que de uma maneira leve, sem culpa. Aí vocês vão escrever embaixo assim, ó. Sim, eu adio, mas hoje eu escolho mudar isso com compaixão. Entenderam? Esse é o primeiro passo. Vamos para o segundo? Você precisa dar o menor passo possível. Como assim? Nunca pense no projeto inteiro. Pense em 10 minutos hoje. Vou dar um exemplo. Eu sempre dou o meu exemplo, tá, gente? Porque é algo assim, que eu lido, é o meu dia a dia, e é algo que para mim é dolorido, né? Eu preciso perder peso por questão de saúde, questão de estética, questão de idade, né? Quanto mais tempo a gente vai passando na vida, pior vai sendo, né? E eu preciso emagrecer nada mais, nada menos do que 30 quilos. 30 quilos não se emagrece de dia para noite, né? Podia, mas não existe nenhuma pílula mágica. Se existe, seria uma maravilha. Eu preciso emagrecer 30 quilos. Se eu começar a pensar nos 30 quilos, vocês acham que eu vou conseguir? Eu vou desistir rapidinho, não é? O que eu preciso pensar, então? Eu preciso pensar, não no projeto inteiro, no projeto dos 30 quilos. Eu preciso pensar que hoje eu preciso fazer algo para que eu fique mais saudável amanhã, não é? Então, ó, muita água. Eu preciso incluir exercício físico, que está sendo um dos meus maiores desafios agora. Eu preciso focar ainda mais na minha alimentação, mas isso no hoje. Hoje eu consegui? Ótimo, beleza, eu comemoro. Para que amanhã eu tenha força mental para fazer de novo e fazer melhor do que eu fiz hoje, né? 1% melhor cada dia, não é isso? A Fran falou que isso funciona, tá vendo? Para quem não sabe, a Fran,
é uma terapeuta maravilhosa e a Fran também é educadora física, inclusive ela dá aula no meu clube, viu, gente? Toda sexta-feira nós temos aula. Se você quiser pertencer ao nosso clube, né? Vir aprender, cuidar da sua parte emocional, mas também física, a Fran tá aqui para ajudar a gente, tá bom? Ela tá me ajudando. O Luciano disse assim, eu também preciso perder uns 20 quilos, mas quando vejo não consigo começar, sempre deixo para depois. Ah, é a Lucélia. Oi, Lulu. Tudo bem, Lulu? Desculpa, meu amor. Eu já ia falar, eu acho que eu sei quem é. Exercício tá complicado, mas preciso começar. Isso aí. Sexta-feira a aula da Fran, viu, dona Lulu? Você que pertence ao meu clube. É minha aluna maravilhosa. Então, gente, imagina, se a gente pensar, a Lu precisa de emagrecer 20 quilos. É muita coisa, não é pouca coisa. E assim talvez seja você que quer mudar de emprego, que precisa melhorar seu relacionamento conjugal, que precisa melhorar o seu relacionamento com os filhos, com seus pais, precisa mudar, às vezes quer sair do CLT para poder empreender. Então, se o seu projeto é um projeto grande ou pequeno, pense nele em partes. Então, ó, pense em 10 minutos hoje. Esse é o segundo passo. Vamos repetir aqui, ó. Dê o menor passo possível, ok? Para que isso soe para o seu cérebro como, opa, peraí, é possível. Quando o cérebro ele entende que algo é possível de ser feito, fica muito mais fácil para você concluir, para você conseguir, tá bom? Vamos para o terceiro passo? Anotem aí, ó. Crie rotinas amorosas. Olha que bonito. Crie rotinas amorosas e reais, ok? Nada de metas impossíveis. Vou pegar meu caso. 30 quilos. Qual que seria uma meta impossível para mim? Emagrecer 10 quilos em um mês. Ah, Lu, mas é possível. Eu conheço pessoas que emagreceram sim, só que elas engordam depois 20, 30 quilos a mais, tá? Prejudicam a saúde, né? Se acabam por causa disso. Então, é algo que não é amoroso. Então, anotem isso aí de novo, ó. Crie rotinas amorosas e reais. Você tá trabalhando com você. Você exigiria de uma amiga, de um amigo íntimo seu, sabe aquele melhor amigo? Aquela melhor amiga de infância? Você exigiria dessa pessoa que ela emagrecesse em um mês 10, 15 quilos? Eu tô botando o emagrecimento aqui porque é um exemplo bom para mim. Você exigiria dessa pessoa? Você exigiria que ela resolvesse rapidamente uma decisão que é muito importante para ela, assim, em questão de segundos? Você não exigiria de um amigo seu isso. Por que você exige de você mesmo? Por isso que vem a frase, ó. Crie rotinas amorosas. Porque você vai lidar com você mesmo. Se você não olha para você com amor, você vai desistir, vai procrastinar de novo, né? Certo? Então eu olho para mim com amor. Eu não vou me julgar, eu não vou exigir demais de mim e eu não vou ficar me culpando. Isso é olhar para mim com amor, assim como eu olharia para minha melhor amiga, para o meu melhor amigo. Tá bom? Nada de metas impossíveis. Crie hábitos que cabem na sua vida. Aí cada um de vocês vai aplicar para o que vocês precisam, tá certo? Vou repetir, que essa daqui acho que é a melhor parte. Seja amoroso consigo mesmo. Se eu sou amorosa com meu marido, se eu sou amorosa com os meus filhos, se eu sou amorosa com uma amiga minha, eu não vou exigir dela o que eu sei que ela não pode me dar. Eu não vou exigir do meu marido o que eu sei que ele não pode me dar. Se eu exijo isso do meu marido, dos meus filhos, da minha amiga, eles vão embora. Eles não vão ficar comigo, não é? Por que eu exijo tanto de mim mesma? Quando eu exijo demais de mim,
eu acabo com o meu amor próprio. Eu acabo comigo mesma. Eu viro a minha pior inimiga. E às vezes a gente nem se dá conta disso, né? O problema é esse, certo? Então, nada de metas impossíveis. Se coloque no lugar da sua melhor amiga. Olhe para você no espelho e fale: você é a pessoa mais importante na minha vida. Eu vou cuidar de você, mas vai ser com metas possíveis e com muito amor. Metas reais. Vou criar hábitos que eu posso cumprir, porque eu me amo. Tá? Então, olhe para você com amor. Tá bom? Acho que é o suprassumo da nossa live hoje é: crie rotinas amorosas e reais. Olhe para você como você olharia para a pessoa mais importante na sua vida, aquela que você não exige demais dela, tá? Quarto ponto, nosso quarto passo. Tenha alguém te apoiando no processo. Uau, isso aqui é legal. Tenha alguém te apoiando no processo. Pode ser seu marido, pode ser uma amiga íntima, pode ser uma pessoa que da sua família você confie muito, pode ser uma terapeuta, tá bom? Terapia, mentoria, né? Uma amiga de confiança. Por que isso é importante? Porque para uma pessoa que tem a procrastinação como um padrão de comportamento, ela precisa de alguém que a entenda, que olhe para ela com amor, que não vai olhar com julgamento. E muitas vezes, caminhar sozinho é muito difícil, porque vocês lembram que a gente viu aqui, ó, deixa eu voltar aqui na minha matéria, só para relembrar com vocês aqui, ó. Primeiro, que nós temos, quem dentro de nós? Quem é que lembra? Se quiser falar aqui. Quem é que a gente tem dentro da gente que traz todos esses medos, tá? A Fran tá falando que tem alguém te apoiando no processo. É definitivo pro nosso crescimento, pra melhoria disso aqui, tá bom? Vamos lá. Por que isso é importante? Eu não consigo caminhar sozinho. Porque os meus pensamentos, os pensamentos do procrastinador, são esses, ó. Eu não confio em mim o suficiente para fazer isso agora. E se der errado? E se eu me expor? Mas o quê? Eu não consigo. Eu sou uma fraude. O que eu termino, eu não termino o que eu começo. Se são esses os meus pensamentos, né? O meu padrão de procrastinação é esse. Como é que eu vou conseguir caminhar sozinho? Me fale. Não é difícil? Então, tem alguém de confiança para que essa pessoa possa te apoiar. Só que aqui, gente, eu vou dar uma palavra de cautela para vocês. Precisa ser uma pessoa que não vai te julgar. Tá bom? Porque às vezes você acha que alguém está te ajudando, mas é aquela pessoa que vai mais te... Sabe quando você tá na beira do precipício? Tá aqui assim, ó. Ó, o precipício tá aqui. Outra vem e te dá aquele empurrãozinho, você cai dentro do buraco. Então, tome cuidado com isso, tá bom? Tenha ao seu lado um ambiente positivo. Pessoas que vão te ajudar, vão te acolher. Não é passar a mão na cabeça, mas que vão te incentivar a ser a melhor pessoa do mundo, aquela que você tem potencial para ser, tá? Então, olha, aqui tem algumas sugestões, tá bom? Fazer terapia, né? Processos de terapia. Inclusive, eu tenho um grupo maravilhoso que eu já falei aqui, que é o Clube, que lá a gente tem mulheres maravilhosas, umas apoiando as outras, né? Só para mulher. Os homens aí me desculpem, mas é só para meninas, o Clube da Luluzinha. Que uma apoia a outra. E eu, como terapeuta, dou suporte profissional, tá? Caminhar sozinha é difícil, porque nós mesmo temos a tendência de nos sabotar, ok? Pra gente fechar a nossa live, nós vamos fazer o seguinte, olha só. Entender que... Eu quero que vocês anotem isso aí, tá? O antídoto da procrastinação não é a pressão.
Não adianta a gente ficar pressionando a pessoa que procrastina. Não adianta. É acolhimento. Lembra que eu falei que a gente ia dar acolhimento para essa dor, né? Que é a procrastinação. Então, ó, não é pressionar. Ah, você tem que fazer, você consegue, você tem potencial. Não, não é isso. É acolher, mostrar para a pessoa o caminho que ela deve trilhar, só que com leveza. Mas isso não começa aqui comigo como terapeuta, não é. Como mentora de mulheres, não é. É com você. É quando você olha para dentro de si e toma a decisão de eu, a partir de hoje, eu não me culpo mais, eu não me julgo mais, eu não sou preguiçosa, né? Deixa eu lembrar aqui as coisas que o procrastinador fala para si mesmo, olha, pra gente mudar isso aqui. A partir de hoje, eu olho para mim e falo assim, ó, eu consigo, eu vou terminar o que eu começo, eu não sou uma fraude. Só que isso com leveza e amor. Eu vou olhar para mim e como se a pessoa que está na frente, né, no espelho, a minha imagem refletida no espelho, eu vou olhar para mim como se fosse eu olhando para minha melhor amiga, a pessoa que eu não vou julgar, a pessoa que eu vou incentivar, tá bom? Então é com leveza, com amor, sem julgamento e sem pressionar, ok? Por isso que às vezes a gente precisa de um profissional para poder ajudar. Porque o profissional, ele vem com neutralidade, né? Deixa eu ver o que Mari tá falando aqui. Sei muito bem disso. Isso não vai dar certo, nem comece. Você não consegue fazer isso. Fora as outras coisas, foi horrível. Vocês entenderam, né? Tá vendo? A Mari passou por isso. Quantas de vocês também já não passaram? Ouvir de outros e hoje você mesmo fala para você, né? Quando nos sentimos pressionados, travamos. Exatamente, Fran. Travamos total. Então, você não pressiona o outro, mas você também não se pressiona. Aqui, gente, o que eu ensino para as minhas alunas, para as minhas pacientes que fazem processo de terapia comigo, não importa, o que eu ensino não importa a visão do outro, importa é a minha visão comigo mesma. Muitas vezes, isso aqui ó, que a Mari colocou, muitas vezes você fala para você, né? Isso não vai dar certo, então, ó, não, nem começa, nem começa. Você não vai conseguir fazer, você é fraca, certo? Então, o que que acontece? Eu me pressiono, eu me sinto culpada, eu não me acho capaz, não me acho suficiente, eu vou e não consigo fazer. Às vezes não tem ninguém fazendo isso, mas eu faço comigo mesmo. Então, tudo que vocês sempre aprenderem por aqui, tá? Todas as lives que eu trouxer para vocês, todo o conteúdo, vocês vão ver que eu falo, é a gente que tem que resolver dentro da gente, ok? Bom, o que que acontece então? Eu quero que vocês, depois da live, né, eu já vou subir ela já, vocês vão lá e comentem o que vocês acharam da live, qual foi, o que vocês tiraram de proveito, tá bom? E se tiver qualquer dúvida, é só me chamar no direct, tá? Tem o meu WhatsApp lá no link da bio, tá bom? Só me chamar lá que a gente conversa, bate um papo bem legal. Eu quero só que vocês se lembrem disso aqui, ó. Prestem bastante atenção, tá? Você não é preguiçoso, você não é preguiçosa. Você só está ferido. Toda ferida, ela precisa, ela pode, ela tem condição de ser curada. Assim como uma ferida física, a ferida emocional também. Certo? Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Vocês não são preguiçosos. Você só está ferido. Só isso. E com muito amor, muito cuidado, a gente cicatriza isso, tá bom? Comece hoje mesmo, agora, exatamente agora. Não deixe para depois, isso aí vocês não vão poder procrastinar, hein? Ó, combinadinho que começa.
comigo, faça esse combinado aqui comigo. Mesmo que pareça pouco, né? Esse pouco pode mudar a sua vida inteira. O que que eu preciso começar hoje, Lu? Comece a se amar. Comece a olhar para você com um olhar de amor, de carinho, certo? Olhe para você com muito amor. Quando a gente olha para o outro com amor, a gente não exige, a gente não culpa, a gente não julga. Por que que você faz isso com você até hoje? Não é? Agora eu quero fazer um convite para você. Você que não participa do meu clube, né? Você que ainda não veio fazer um processo terapêutico comigo, tá na hora, não tá? Não perde tempo não, tá bom? É só me chamar no direct que eu explico sobre o clube. A mensalidade é bem baratinha. A gente ainda tem aula, olha, de educação física toda, né? Aula de funcional, né? Educação física não, desculpa, Fran. A gente tem aula de funcional toda sexta-feira. Então você cuida do seu corpo, cuida do seu emocional, tá? Uma mensalidade assim, ó, minúscula, né? É só para vocês entrarem mesmo, tá bom? Beijo, obrigado por vocês estarem aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado, tirado proveito. Comentem lá quando eu colocar a live, né, no ar. Comentem lá o que vocês acharam. Se vocês têm alguma dúvida, eu respondo tudinho, tá bom? Cheiro, beijo. Se cuidem aí, tá certo? Até mais!